Saudações, meus caros amigos e convivas! Sejam bem-vindos ao canal Astrologia. O meu nome é Marcelo Sintra e estou propondo que nós estudemos juntos e elaboremos juntos o conhecimento da astrologia. Seria você capaz de participar publicamente com suas ideias? Voltando então da nossa pequena pausa de 7 dias. Afinal de contas, 7 dias fazem uma grande diferença na nossa construção do conhecimento. Sabendo que vocês fizeram a leitura até a página 52 do livro Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, de Stephen Arroyo, sei que vocês já concordam comigo em parte que princípios universais para a filosofia é um conceito que tem seus fundamentos validados e transformados em princípios por diversas correntes de pensamentos e pressupostos filosóficos diferentes. Ora, meus caros, concluíram também que pressupostos filosóficos diferentes são aqueles construídos em épocas diferentes. Por exemplo, a construção de uma filosofia dentro do iluminismo e a construção de uma filosofia dentro de um mundo atual. Como é que poderíamos dizer na filosofia o mundo atual? Seria o quê? Contemporâneo? Seria o quê? Bem, gostaria muito de que vocês estivessem participando para ouvir alguém dizer algo sobre que filosofia que nós estamos vivenciando no século XXI. Que nome poderíamos intitular? Então, a abordagem da astrologia, ela vai exatamente permear, delinear muitas dessas correntes de pensamento dentro da filosofia. Porque ela se pauta essencialmente a uma causalidade. E a causalidade é justamente aquela construção de um dos elos desta corrente. E não tomemos um desses elos como verdade absoluta. Porque esses elos que a astrologia constrói são elos bem fortes. Então são princípios universais que eram bem validados em seu tempo. Então uma astrologia que foi estudada no iluminismo, por exemplo, é uma astrologia que possui princípios universais bastante delineados. Então era mister que o astrólogo soubesse, por escolas iniciáticas, quais são as formas de construção de um princípio e como que cada um desses princípios constituem os princípios universais. Porque são vários os princípios. Porém, alguns são universais, denominados assim, e outros não são princípios considerados universais. E aí nós vamos ter um problema. Por quê? Porque eu mencionei para vocês que isso pode sofrer uma forma de relativização conforme o interesse do manipulador. Quem é o manipulador? É aquele que vai tentar trazer relativizações para um conceito que ele já está em equilíbrio com os demais. Uma vez que ninguém questiona qual a base fundamental de cada princípio. Qual a base fundamental do amor? Vocês saberiam?
Vocês leram o Banquete de Platão? O Banquete de Platão é a primeira obra da filosofia que fala sobre o amor, que fala sobre os princípios universais do amor. Então ele ainda subdivide e ouve cada um dos grandes filósofos que ali sentam em sua mesa, para que ele possa juntar os elos desta corrente que forma o pensamento do que é o amor dentro de um momento da humanidade. O que a filosofia tem falado sobre o amor? Então, é papel de um estudante de filosofia percorrer este caminho novamente em sua formação. Por isso que dentro de um curso de filosofia numa universidade é pedido que os alunos leiam, né, esses filósofos da antiguidade, para que eles possam compreender como que vem sendo construído cada um dos princípios que se tornaram princípios universais. Então isso é muito importante, porque assim, pensando dessa forma, a gente vai precisar sempre validar, questionar conceitos, valores, dogmas, premissas, teses, hipóteses. E questionando tudo isso, nós vamos ter que ter uma coerência no segmento que se dá à interpretação dentro desta linha do tempo. Não sei se eu fui claro. Então eu pergunto para vocês hoje: quem foi que leu o Banquete de Platão que pode relacionar hoje, no século XXI, alguma ênfase dentro da construção do conceito de amor para algum dos filósofos que estavam à mesa? Por exemplo, Erixímaco. Então, se a gente puder compreender como que é a escala de pensamento de cada um desses filósofos que estavam na mesa, no Banquete de Platão, a gente vai conseguir construir como que veio aparecendo e como que foi se desenvolvendo ao longo de seus estudos para cada um desses filósofos o conceito do amor. São conceitos bem complexos, realmente, se nós pararmos para analisar por que é que cada um daqueles filósofos explica o amor de um jeito totalmente diferente para Platão. E fazendo spoiler, claro, né? No final do livro, Diotima de Mantineia é aquela que entra em cena e simplesmente traz uma ordem que se torna natural todos a compreenderem. Então, cada um daqueles que estavam à mesa conseguem compreender no discurso de Diotima de Mantineia algo que tem uma identificação com sua própria corrente de pensamento. Isso que é bacana, isso é que é interessante nessa obra. Porque nós temos uma obra que nos demonstra que é capaz de, naquele momento, naquele tempo, existir uma corrente de pensamento que seja coerente, porém, cada um desses elos que compõem essa corrente possuem suas próprias chaves para que possam se abrir. É uma metáfora, porque eu não saberia explicar isso com poucas palavras, se é que vocês me entendem. E Diotima de Mantineia era a portadora dessas chaves, que ela conseguia abrir um dos elos da filosofia que estava na mesa, que era falar sobre o amor, proposto por Platão. Então, este retorno, para que a gente possa voltar a estudar a obra de Stephen Arroyo, é justamente isso que ele procura enfatizar dentro desse capítulo. E ele finaliza o capítulo falando que é importante também nós nos atentarmos para os arquétipos, porque os arquétipos é que vão ser os moldes das chaves capazes de abrir o elo da corrente de pensamento da filosofia de cada época.
E assim, no capítulo seguinte, estrategicamente, inteligentemente colocado, ele vai falar que a abordagem da astrologia ela possui uma corrente, uma linha de pensamento, né? Então tem a abordagem causal que ele traz a princípio, a priori. A primeira abordagem que ele traz, que ele apresenta para aquele cético, para aquele cientista, né, para aquele estudioso, para aquele religioso que achar que a astrologia ela pode ser enquadrada em alguma disciplina, né? Mas não, ela é a mãe das disciplinas, né? Então, ela não entra como uma matériazinha, sabe? Ela tem que entrar como um saber. Então ele traz justamente a abordagem causal para nos provar isso, né? E aí nesse quadro, como vocês podem observar, nós temos uma síntese proposta por Glynn sobre as posições planetárias, né, e como que elas alteram e como que elas trabalham a causalidade dentro da concepção proposta, né, dentro do diagrama da teoria dele, né? Bem, essas posições planetárias elas estão em ordem e elas têm uma causalidade. Elas causam mudança no campo gravitacional. E aí ele põe a premissa que é dentro do Sol. Por quê? Porque dentro da física há uma teoria muito validada de que a gravidade do Sol é que mantém os astros seguindo o Sol em sua jornada. Então a mudança no campo gravitacional ocorre dentro do Sol. A partir do Sol é que todo o campo gravitacional que ele deixará como rastro irá influenciar o comportamento desses planetas. Então, aparentemente há uma ordem. Então essas posições planetárias nesta ordem causam mudanças no campo gravitacional dentro do Sol, porque é o retorno. Assim que o sistema entra em equilíbrio, ou seja, quando o Sol emana alguma energia diferente, como por exemplo uma máxima solar, uma mínima solar, os planetas respondem a isso. E na resposta desses planetas, o Sol volta a se comportar de forma diferente. Então, é uma relação de causa e efeito. E aí fica aquela pergunta: quem começou o movimento primeiro? Não é? Essa é a grande questão da abordagem causal. Mas vamos lá. Posições planetárias causam as mudanças no campo gravitacional dentro do Sol. Ou seja, tem uma máxima solar, então os corpos que estão em volta, né, do Sol sofrem uma alteração e eles mudam de alguma forma sua posição ou mudam seu ritmo, o princípio de ritmo, né? E essas posições elas causam mudanças no corpo gravitacional do Sol. E aí, ao ter esta rebarba, ou seja, ele está falando bem do início do sistema, viu? Quando tem esta rebarba, né, a mudança no campo gravitacional dentro do Sol causa efeitos de ondas das marés dentro do Sol, as marés solares, que causam explosões solares, erupções de gás no Sol, ou seja, quando tem aquelas máximas solares, ou, como ele chama aqui, os ventos solares, que são partículas vindas do Sol, golpeando a Terra e os demais astros. Então, a ciência chegou que existem esses ventos solares e ela está explicando de uma forma causal como é que esses ventos solares são emanados pelo Sol. E aí ele continua. Ventos solares, partículas vindas do Sol, golpeando a Terra e os demais astros, né, causam campo gravitacional na Lua ou mudanças. Vejam comigo. Ventos solares causam campo gravitacional na Lua ou ventos solares causam mudanças ionosféricas. Então, os ventos solares causam na Lua e causam em outros astros, ok? Então, a Lua ela recebe os ventos solares
que causam campo gravitacional da Lua, que causa mudanças iconosféricas. Então, além dos ventos solares também golpear o nosso planeta, esses mesmos ventos solares são alterados na Terra, no planeta Terra. Eu ia falar em Gaia, mas nós temos que falar, né, como está construindo a corrente do pensamento. Então, o campo gravitacional da Lua também causa mudanças ionosféricas na Terra. Então, neste diagrama proposto de abordagem causal, os ventos solares tanto atingem a Terra como atingem a Lua, que atingem a Terra. Tá? E quando atingem a Terra, as mudanças ionosféricas são as camadas ionizadas. É aquela camada ionizada acima da Terra, ou seja, ionosfera. Então as mudanças ionosféricas causam, aí ele coloca aqui, ó, ondas alfa sobre a superfície da Terra, ou seja, imediatamente a resposta da Terra aos ventos solares e as mudanças iconosféricas propostas pelo campo gravitacional da Lua causam ondas alfa sobre a superfície da Terra. Então, necessariamente, a Terra sofrerá mudanças ionosféricas tanto pela parte do Sol quanto pela parte da Lua. Vocês acompanharam isso? É muito importante, porque isso pode causar mudanças emocionais nos indivíduos, efeitos de conjunção, que ele cita aqui, para a gente ter uma noção, um link com a astrologia. E essas ondas alfa sobre a superfície da Terra causam aceleração do nascimento de criança sensível a uma determinada posição planetária. Aqui nós vamos ter um probleminha. Saberiam vocês dizer que probleminha nós temos aqui? Como é que a ionosfera, a camada ionizada acima da Terra, causa ondas alfa sobre a superfície da Terra? Que ondas alfas seriam essas? Né? E essas ondas alfas sobre a superfície da Terra causam mudanças emocionais nos indivíduos e causam aceleração do nascimento de criança sensível a uma determinada posição planetária. Então, ondas alfa, eu gostaria de estudar isso, saber o que são ondas alfas. Porque ele não conclui, ele não continua com isso aqui. Então pode ser que lá na frente, então, em algum momento desse livro aqui, ele deva falar sobre essas ondas alfa. Porque realmente eu estava entendendo até aqui. Né? Pelo menos eu estava entendendo até aqui. E vocês? Passou? Eu não entendi mais. Ó, eu vou recapitular para nós finalizarmos esse momento, para dar mais uma pequena pausa para que nós possamos refletir. Bom, nós temos as explosões solares. Até aí está bem claro, né? Desde as posições planetárias, mudanças no campo gravitacional dentro do Sol, efeitos de ondas de marés dentro do Sol, né? Aí nós temos as explosões solares. Se vocês puderam acompanhar até aqui e entenderam até aqui comigo, ótimo. Acontece que essas explosões solares, que são as erupções de gás do Sol, causam ventos solares, que são partículas vindas do Sol, que golpeiam a Terra. Ele coloca entre parênteses partículas vindas do Sol golpeando a Terra. E esses ventos solares que golpeiam a Terra causam uma mudança ionosférica. A pergunta aqui fica: será que se golpear Marte também causaria mudança ionosférica? Será que tem íons em Marte? E na Lua? Porque também golpeia a Lua.
E Plutão, que está tão longe? Então, os ventos solares causam mudanças ionosféricas na Terra, mas também causam campo gravitacional da Lua. Então, os ventos solares causam o campo gravitacional da Lua. E o campo gravitacional da Lua, criada pelos ventos solares, causam na Terra mudanças ionosféricas. Ou seja, concluo aqui, e para mim faz sentido, que tanto os ventos solares que atingem diretamente a Terra, quanto os ventos solares que atingem a Lua, de alguma forma, eles também atingem a Terra. Por quê? Porque ao atingirem a Lua, o campo gravitacional da Lua causa uma mudança ionosférica. Então, indiretamente, os ventos solares que passam pelo campo gravitacional da Lua alteram as mudanças ionosféricas. Eu compreendi assim, perfeitamente. E aí ele coloca que mudanças ionosféricas, entre parênteses, camada ionizada acima da Terra, ou seja, o limiar do planeta com o espaço, né? Com todo o resto, né? A pele é a pele da Terra. Com todo o resto do universo é a camada ionosférica é que vai ser a responsável por causar mudanças emocionais nos indivíduos. E a mudança ionosférica só causa mudanças emocionais nos indivíduos. Por quê? Porque a mudança ionosférica, ao entrar no planeta Terra, alterado pelo campo gravitacional da Lua, criam as ondas alfa. Então, na minha concepção, para existir a onda alfa, é necessário que ventos solares e o campo gravitacional da Lua estejam em alguma forma de equilíbrio, estejam juntos, para que ondas alfa sobre a superfície da Terra causem as mudanças emocionais nos indivíduos. Pensando assim, devagar, com calma, eu até compreendi. Mas ainda assim, é passível de uma questão, de um questionamento. Será que seria em todos os indivíduos? Será que seriam em todos os seres que estão sob a Lua? Os seres sublunares? É uma pergunta. Será que os animais, as próprias pedras, oceanos, também sofressem isso? Enfim, são perguntas bem interessantes, né? Só que também ele fala que causa uma aceleração no nascimento de criança sensível a uma determinada posição planetária. Ou seja, então a criança ela deverá ter uma estrutura sensível para que o nascimento dela seja acelerado. Ou seja, ele fala sobre o efeito natal. São crianças que nascem de forma acelerada. Crianças que são sensíveis a essas posições planetárias, se elas nascem mais rápido que as outras, significa que elas estão mais conectadas com essas energias, com essas ondas alfa, do que as demais, porque elas são suscetíveis a essas ondas alfa. Por um lado é isso, e por um outro lado e as crianças que não são sensíveis a esta posição planetária? Elas vão responder ao curso natural e não serão afetadas no efeito natal, ou seja, no efeito do nascimento, pelas ondas alfa. Mas não necessariamente isso aqui afirma que ele também não receba essas ondas alfa. Então, é uma questão que fica em aberto. São hipóteses, né, que nós podemos levantar aqui. Né? Mas o interessante é que vocês leiam, né, a página 52 e a página 53 para a gente passar adiante, porque vai ser o primeiro momento em que ele vai sair de uma abordagem causal e exemplificar
na abordagem simbólica. E para falarmos sobre esta abordagem simbólica, eu convido vocês a refletirem um pouco sobre a causalidade. Seria você capaz de refletir sobre isso e comentar aqui embaixo a sua opinião sobre, por exemplo, a abordagem causal da astrologia? Então, meus caros amigos e convivas, elaborem junto comigo. Escrevam aqui embaixo. Compartilhem este vídeo. Curtam, dêem um apoio para o meu canal. Se vocês chegaram até aqui, significa que alguma coisa vocês estão prestando atenção. Porque não sei fazer nada diferente do que passar este conhecimento da astrologia de uma forma pausadamente. Eu não vou conseguir fazer para vocês um resumão e sair lendo o resumão. Não tenho essa personalidade, né? Então a minha proposta é que a gente construa junto o conhecimento da astrologia. E eu sei que é uma proposta difícil, né? Tanto que eu tentei levar isso para dentro dos meus cursos de astrologia na Unipaz e também o curso de formação em pesquisadores na UNB, como uma das matérias, uma matéria chamada metodologia, para que a gente possa construir um método de estudo de astrologia. Por que não? Tenho visto tantas atrocidades falando da astrologia que eu não consigo nem juntar tempo para citar tudo, porque eu vou ficar uma eternidade. Então, na contramão do acelero dos áudios do WhatsApp, na contramão dos vídeos que estão sendo editados, cortados, colocados onomatopeias, eu prefiro que eu inicie meu projeto nesse primeiro livro de uma forma mais lenta. Talvez, se eu consiga desenvolver habilidades que eu possa ser mais ágil, que eu possa fazer uns quadros, que eu possa me comunicar por onomatopeia, enfim, que eu possa me adaptar. Mas neste momento eu estou dentro de uma grande limitação, meus caros amigos e convivas. E se eu não lançar este projeto do canal Astrologia, conforme eu venho trazendo isso dentro do mundo real, para mim perde o sentido. Então, pode ser que alguém não goste dessa minha fase, a fase inicial. Mas eu tenho certeza de que em um futuro próximo eu estarei numa outra dinâmica. Ou não, né? Vai saber minha capacidade de aprendizagem, ou então vai saber se eu concordo em fazer isso. Então, nesse início, é até bom a minha forma de passar o conhecimento da astrologia ser mais lenta, porque o pessoal já desiste no meio do vídeo, já corta, passa para outro. Mas para mim fica reservado, fica guardado, fica na história aquilo que eu me propunha fazer em 2021. Né? Então vamos lá. Então, meus caros amigos e convivas, compartilhem este vídeo, deixe o seu like, comente, por favor, e participe, que é o mais importante. Daria uma pausa agora? E daqui a 7 dias a gente volta a conversar.